Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor Deus? Gente, o grande poeta chileno Pablo Neruda dizia que este baiano cantava como poucos o amor, as flores e principalmente a liberdade. Os 140 anos da morte de Castro Alves, o poeta dos escravos, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Quando Castro Alves veio para São Paulo se inscrever na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ele tinha 21 anos e já era famoso no Brasil inteiro. Tinha passado pelo Recife, por Salvador, pelo Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. Todos queriam vê-lo, porque ele era lindo, e todos queriam ouvi-lo, porque ele declamava como ninguém suas poesias, que eram consideradas geniais. E se São Paulo gostou de Castro Alves também gostou de São Paulo. Daqui saíram obras-primas, como Vidente, Navio Negreiro, Vozes d'África, O Adeus de Teresa, Boa Noite, tantos outros. Antônio Frederico de Castro Alves foi um dos maiores poetas brasileiros. Nasceu no dia 14 de março de 1847, na fazenda Cabaceiras, próxima à vila de Curralinho, hoje cidade de Castro Alves, na Bahia. Embaixador, Castro Alves, um poeta sempre jovem. Por que esse título? Porque não envelheceu jamais. Ele não só morreu muito jovem, aos 24 anos de idade, mas deixou uma obra que, sendo marcada pelo romantismo e pelos cacoetes do romantismo, ela, no entanto, sobrevive límpida, clara, precisa, jovem, quase juvenil, liricamente juvenil e entusiasticamente jovem. Essa obra dele é uma obra, em grandes momentos, uma obra política, mas ele também era enfim, há outras motivações também na obra dele, na poesia dele. Ele queria ser um poeta político. Isso fica muito claro e expressou isso várias vezes. Que a abolição da escravatura era a coisa mais importante que ele tinha no seu horizonte. E para isso trabalhou extraordinariamente e foi importantíssimo, porque podemos dizer que quando ninguém pensava em abolir a escravatura no Brasil, Castro Alves, nos seus poemas, já indicava nesta direção e seus poemas contribuíram muito para toda a campanha abolicionista. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto. E ao cantar, correm-lhe em pranto saudades de seu torrão. Castro Alves. Nós estamos no Pelourinho, Castro Alves é baiano, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação de Castro Alves com Salvador. Castro Alves nasceu na fazenda Cabaceiras, né? Município de Muritiba, e veio morar em Salvador já com 10 anos de idade. O pai dele era médico, veio contratado pela Faculdade de Medicina aqui do Terreiro, e eles vieram morar. Então, eles vieram morar aqui no Pelourinho, na Rua do Paço, que é mais acima ali. O pai montou um pequeno consultório e moravam aí. Depois o pai comprou uma roça
chamada Roça da Boa Vista, que era no Arrabalde de Brotas. Era um bairro que hoje está englobado na cidade, mas que na época era quase que era um sítio, né? A casa é muito bonita, está lá até hoje. E eles foram morar lá nessa Boa Vista de Brotas, que era uma casa que pertencera a um negreiro, a um célebre negreiro, e onde ainda existiam objetos de tortura, e que a criança deve ter ficado um pouco, digamos assim, traumatizada até das histórias que corriam sobre esse negreiro. Nessa casa morreu a mãe dele, eles levaram pouco tempo, e depois aí vieram novamente morar na cidade. O pai dele casou-se com a viúva e foi morar no Sodré, na rua do Sodré, um palacete do Sodré, onde ele ficou algum tempo. Mas logo ele e o irmão foram estudar em Recife, na Faculdade de Direito de Recife, que não havia Faculdade de Direito na Bahia. Você, em grandes poemas do romantismo brasileiro, você celebra o nosso Castro Alves, né? Fala um pouco sobre a poesia de Castro Alves. Castro Alves é um dos dois grandes românticos nossos. Implacavelmente, junto com Gonçalves Dias, são os dois maiores de uma geração que pode dizer que é a geração fundadora da poesia brasileira. Na literatura, o romantismo surgiu no final do século XVIII. Os temas recorrentes do romantismo foram o culto da sensibilidade e o isolamento heróico do artista. Ele tem uma parte de poesia amorosa que é das mais altas já escritas no Brasil, em toda a história da poesia brasileira. Há uma poesia, como você falou, que chega muito perto de uma ação política. No caso dele, ele escolheu como causa a escravidão, quer dizer que era a grande causa nacional naquele momento. E fora isso, ele tem o que eu chamo de poemas de pura reflexão. Quer dizer, poemas sobre a morte, sobre a passagem do tempo, sobre a saudade da infância. Quer dizer, são pelo menos 3 registros. Qualquer grande poeta tem isso. No caso dele é muito marcado e a qualidade é altíssima. A qualidade média do Castro Alves é muito alta. Quando a infância corria alegre, à toa, como a primeira flor que na lagoa, sobre o cristal das águas se revê, minha infância refletiu-se a tua. Castro Alves. Eu queria que você contasse para mim um pouco a biografia do Castro Alves. Castro Alves, ele marcou tanta poesia que o dia do nascimento dele aqui no Brasil comemora-se como o dia da poesia, 14 de março. Ele nasce em 1847, no dia 14 de março, numa família onde o pai era um médico, cirurgião, professor da Faculdade de Medicina na Bahia, e a mãe, filha de um fazendeiro que tinha tido uma grande participação nas lutas da independência na Bahia. Então, 2 mundos, de certa forma. Castro Alves nasce na fazenda Cabaceiras, depois ele vai com a família para Cachoeira e, em seguida, o pai muda-se para Salvador. E ele praticamente vive em Salvador até a sua ida para Recife com o irmão, onde vai fazer a faculdade de Direito. Aos 16 anos, Castro Alves foi para o Recife estudar Direito. Lá percebe os primeiros sintomas da tuberculose. Fale um pouco do Castro Alves em Recife. Quer dizer, é em Recife que ele se revela. Fala um pouco dessa ida, dos embates dele com Tobias Barreto. Ele na Bahia já tinha se revelado como um jovem poeta importante. E chega no Recife também como um jovem poeta de algum nome. Porque era muito curioso, os livros praticamente não se publicavam. Publicavam-se poucos livros no Brasil naquela época e as tiragens eram muito pequenas, eram tiragens de 200 exemplares, 400 exemplares, 500 exemplares, quando muito. Mas os poetas eram conhecidos porque eles eram recitados. E eles corriam o mundo nos álbuns das moças. Os álbuns de poemas, as moças pediam que escrevessem poemas e as pessoas escreviam poemas. E passavam de papel em papel e de boca em boca. Então o Castro Alves chega ao Recife já conhecido como poeta.
Mas é no Recife que ele se impõe no teatro. Ele passava um pó de arroz para ficar mais pálido, passava um pouco de carmim nos lábios para ficar com os lábios mais vermelhos e punha óleo, bastante óleo nos cabelos, que eram muito bonitos, para os cabelos ficarem mais brilhantes. E assim, na luz do teatro, ou na penumbra do teatro, ele ganhava força pessoal, ele ganhava a fisionomia de poeta que ele queria ter. Ele era bonito, ele era conhecido pela beleza e muitíssimo vaidoso. Ele era vaidoso, ele se apresentava no teatro todo maquiado, a cabeleira dele era assim, uma cabeleira maravilhosa, ele era muito bonito. Olhos, diziam que a avó dele era cigana, então ele tinha aqueles olhos muito bonitos, ele era um homem muito bonito na época.